Muito boa tarde, gente. Eu sou a Leti, da Nice. Algumas aí já me conhecem, o pessoal me conhece aí por Nick, é meu codinome, porque eu sou irmã mais velha da nossa IA, nossa assistente virtual aí do WhatsApp. E junto aqui a gente tem Vic Travassos e a Ana Freitas. Por favor, meninas, se apresentem. Oi, gente. Eu vou me apresentar primeiro, porque a Vic é mais famosa que eu, então... as pessoas já conhecem ela. Aí já dá essa... Eu sou a Ana, muito prazer, feliz de estar aqui, obrigada. É difícil descrever o que eu faço. É difícil mesmo. Quando faz minha mãe sabe, minha mãe sabe. Cara, eu faço conteúdo há muito tempo, desde 2000. Eu faço conteúdo, monetizo meu conteúdo, aí eu virei jornalista, aí eu fui para publicidade, aí eu virei empresária, aí eu virei consultora, aí virei especialista em IA. Acho que eu fiz um bom resumo. Eu sou uma das participantes da mesa fixa do Braincast, que é um dos maiores podcasts do país em inovação, comunicação. E hoje produzo conteúdo sobre inteligência artificial no perfil @anacronia, anacron.ia. E dou consultoria sobre uma pá de coisa. Sobre inteligência artificial, sobre comunicação, sobre rede social, sobre posicionamento de marca, enfim. E aí, estou aqui hoje para falar sobre Creators AI, né? Exato. Quando que você entrou na era da inteligência artificial? Quando eu comecei a olhar para a inteligência artificial, faz 2 anos e meio. Eu comecei a produzir conteúdo sobre IA faz 2 anos e meio, então fui uma das primeiras comunicadoras na internet a produzir conteúdo sobre IA. Rapidamente as pessoas começaram a me demandar por curso, formação e tal, então eu já comecei a ensinar as pessoas a usarem inteligência artificial, mas sempre com um olhar, uma perspectiva de visão ampla sobre IA, né? Impacto na sociedade, mas também aplicação prática, assim. Que bacana. E Vicky? Oi, gente, eu sou a Vic Travassos, eu sou atriz, cantora, dançarina, criadora de conteúdo. Sou nordestina também, que isso aí é importante falar, né? E eu tô nesse mundo da internet há mais de 12 anos, acredito eu. Comecei no YouTube, bem ali naquela época da galera dinossauro do YouTube. E tô aí até hoje, criando conteúdo de tudo. Eu falo um pouco sobre meu dia a dia, sobre arte, sobre humor. Faço um pouco de tudo aí. Que bacana. Queria primeiramente agradecer por vocês terem topado esse convite para bater esse papo com a gente. Acho que nosso objetivo muito aqui era trazer alguém que vive e respira inteligência artificial, enquanto outra produz 90% de forma orgânica, né? A gente tem ali 2 potências, uma de cada lado da balança. Trouxe algumas perguntas, mas eu queria que fosse um bate-papo bem leve mesmo, para a gente conseguir entender em que momento que a inteligência artificial ela tá, né? Quando a gente fala de criadores virtuais, a gente não está falando dos criadores digitais que usam a IA, a gente está falando dos personagens, né? Então a gente está falando de uma Lu do Magalu, a gente está falando de uma Marisa Mayô, a gente está falando de uma Lil Miquela, e do nosso lado a gente está falando da Nick. A Nick ela é uma assistente virtual da Nice House, ela nasceu ali no final de dezembro. Hoje ela tem as redes próprias, ela tem um tom de voz, ela tem o posicionamento dela nas redes, e até que ponto ela se torna uma criadora real por ela existir nas redes sociais, ou até que ponto, não, ela é só um personagem representado por uma marca, por uma pessoa, por um estúdio. Então, queria saber um pouquinho a opinião de vocês, né? Vicky, eu sei que você usa IA nos seus conteúdos, numa maneira mais de 3D, de edição. Onde mais a IA está presente no seu dia a dia? Na verdade, assim, eu no início eu confesso que eu era um pouco resistente a usar, porque eu ficava, se eu usar esse negócio vai tirar minha criatividade, eu não vou conseguir criar e eu vou ficar refém. E aí, a partir do momento que você entende a inteligência artificial como uma pessoa que está ali para te auxiliar e não para te atrapalhar, as coisas ficam mais fáceis. Então, hoje em dia, assim, ao invés de pesquisar, eu pergunto, chat, estou sentindo uma coisa aqui na cabeça, estou sentindo junto aqui um negócio na perna, o que é que você acha que pode ser? Então, eu troco ali essas informações, ele vem para me ajudar. E na questão do conteúdo, teve uma vez que eu usei a IA para criar uma música, porque eu precisava de uma música que fosse no estilo anos 80 para uma publicidade, e a gente sabe que publicidade a gente não pode usar a música com direitos autorais, porque dá strike e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu queria muito uma música no estilo Material Girl, da Madonna, mas eu não posso usar Material Girl, então agora eu vou pedir para o chat criar uma música parecida, mas que não vai me dar strike, que eu vou conseguir usar. E aí foi desse jeito que eu usei. Tipo, ela veio para agregar, e aí eu consigo ir usando ali de uma forma legal, em publicidades, no meu conteúdo, de uma forma mais orgânica. Que demais. E aí, Ana, voltando, né, trazendo tudo isso que a Vicky trouxe para você, quando
essa IA como ferramenta para criador de conteúdo, ela entra nesse fluxo? Você acha que ela amplia essas possibilidades ou ela interfere na autenticidade? Tipo, aonde é essa linha tênue? Essa pergunta é difícil. Onde fica essa linha? Até porque é por isso que é tênue a linha, porque é difícil de responder. Mas a real é que dá para a IA ser usada de um jeito autêntico e também dá para a IA ser usada de um jeito muito lamentável. E acho que todos nós aqui temos exemplos disso no nosso consumo de conteúdo no dia a dia, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela demanda que a gente a use a partir de uma perspectiva de não terceirizar. E aí tem gente que fala, IA é criativa, ou IA não é criativa, ou IA me deixa ser criativa. Eu acho que assim, é possível, sim, você ampliar sua capacidade criativa com a inteligência artificial. O que a gente não deve fazer é terceirizar a nossa capacidade de decisões complexas, de tomada de decisões complexas. E eu quero que todo mundo avalie, quando a gente está trabalhando, qualquer tipo de trabalho que a gente executa, a gente toma microdecisões o tempo todo. Né? Nosso trabalho o dia inteiro, se a gente for, as macrodecisões talvez sejam, sei lá, 10, 12 por dia, mas as microdecisões, cara, assim, a palavra que você... É uma microdecisão, se você vai olhar a fonte A ou a fonte B para produzir todas essas microdecisões, quanto mais microdecisões você terceirizar para a inteligência artificial, menos autêntico e original vai ficar o seu conteúdo. Tá? Eu acho que a reflexão é essa. Significa que eu não vou terceirizar nenhuma microdecisão? Claro que não, senão você nem usaria a ferramenta. Mas é esse racional que eu costumo ensinar nos treinamentos que eu dou. A gente precisa analisar o nosso trabalho, e é uma capacidade analítica que a gente não tem, sim, porque a gente está agora interagindo com essa ferramenta, entender, fatiar ele em etapas, quais são as microdecisões que eu tomo aqui, qual que eu vou terceirizar para a inteligência artificial, porque o que ela vai me entregar vai ampliar a minha capacidade, e qual eu não vou terceirizar, porque eu quero que fique comigo, porque isso vai ficar mais autêntico, porque vai imprimir a minha marca, a minha autenticidade. Eu acho que faz muito sentido. A gente na NICE, a gente percebe muito nas conversas da Nick, o pessoal que vem do zero, quero criar conteúdo, quero falar sobre esse nicho. O que eu faço? E também quem já traz uma ideia pronta para a Nick vir e lapidar. Né? Então, hoje a gente tem esses dois lados. A gente tem criadores que estão aí no mercado há muito tempo, mas a gente tem criadores que têm o sonho e eles não sabem nem por onde começar. Como a gente usa ela como ferramenta, para além da criação de conteúdo, a gente consegue pedir ajuda para ela, sem que ela, de fato, tome toda essa parte da autenticidade. E aí, puxa muito esse do que é real e do que não é. Porque em 2025, está tudo tão rápido, né? Essa evolução da IA, criadores novos surgindo a todo tempo, você tem que mudar de nicho toda hora, porque você tem que se reinventar, porque o mercado exige isso de você. Então, o que é real para vocês, meninas? Porque hoje acaba sendo um pouco confuso, né? Vicky, para você, o que é real em 2025? Acho que a nossa essência, a nossa personalidade, que é o que eu tento colocar muito, que é isso que você falou, essas microdecisões, assim, que é o que separa a gente, faz a gente ser diferente. Eu acho que é isso que, para mim, continua sendo real e que eu acho que inteligência nenhuma vai conseguir fazer igual ou descrever igual. Esse tempero a mais que eu coloco nas minhas coisas, que eu sei que isso aí a IA não vai conseguir fazer, entendeu? Como é que eu posso falar? Essa jogada, assim, mais que eu trago nos meus conteúdos, que é o que me faz ser diferente das outras pessoas, eu acho que é isso aí que a IA não consegue fazer. E que é o que eu acho que eu tenho de real aí nos conteúdos para me diferenciar. Seu jeitinho, né? O meu jeitinho de fazer. Com certeza. E para você, Ana, com tanta IA no mundo, o que se torna real? Acho essa pergunta mais para uma mesa sobre filosofia. Total. A gente está na ágora do que aqui. Mas, assim, o que é real? Eu não acho que isso importa neste momento. Porque não importa se um conteúdo é feito com inteligência artificial ou não. Importa se ele for bom e relevante para você. E você, assim, eu vou pedir para vocês transportarem para o cotidiano de vocês. Eu tenho certeza que vocês já consumiram conteúdos feitos com 100% com inteligência artificial, que foram conteúdos relevantes, que de alguma maneira impactaram a vida de vocês, e conteúdos que usaram um pequeno elemento de inteligência artificial e que não foram relevantes, e por isso... Então, assim, é muito comum que as marcas... Os criadores, enfim, vêm até mim, trabalho de consultoria que eu faço, assim, eu preciso usar a inteligência artificial. Não, porque esse vídeo foi super bem porque usou inteligência artificial. Não, esse vídeo foi super bem porque o roteiro dele era excelente. Esse roteiro pode ser ou não criado com a ajuda de inteligência artificial, mas ele precisa ser bom. Se eu vou executar esse roteiro com a ajuda de uma ferramenta de geração de vídeo,
legal também. Aí eu vou entender, tem um aspecto técnico de como eu opero essa ferramenta. Então, para mim, tem toda uma questão... Aí, não é exatamente do que a gente está falando aqui, acho que naturalmente tem uma questão dessa coisa do realismo, do hiperrealismo de avatares feitos com IA, que é quando, porra, a pessoa não percebe se é um ser humano ou não. Mas até aí, a Magalu, claramente não... Assim, a Magalu já está aí, é uma sênior no mundo dos influenciadores de IA, né? Tem mais de já 5 está aí, anos. né? E a Magalu, no começo, e inclusive agora, não é um personagem que você olha e fala, putz, confundi com um humano. E mesmo assim tá cheio de gente dando em cima delas, os doidos. Então, assim, a questão de você confundir ou não, eu acho que tem uma questão ética importante pra gente, como criador, se perguntar, porra, quando eu faço conteúdo com inteligência artificial, será que não é legal eu avisar meu público? Tem gente que fala, não vou avisar, porque o público vai ficar... Cara, se o seu conteúdo for bom, o público que lide, a mesma coisa com o publi, né? O publi, assim, eu vou avisar o meu público que é publi. Bicho, assim, hoje a gente já tem isso mais pacificado, né? Tem que avisar. Por que a gente tem medo de avisar? Porque, sei lá, vai que o público não gosta. Mas todo mundo aqui sabe que quando é bom, o público gosta. Se a gente sabe fazer um publi bom... E eu acho que com IA é a mesma coisa, tá? Importa mesmo se é real ou não. Importa o quanto a gente consegue usar essa ferramenta, como você falou, de um jeito que permita, viabilize a gente produzir conteúdo bom, que impacte a vida das pessoas. E até nessa questão de avatares também, né? Porque a gente traz muito isso de, mas se for IA, não só porque a IA é bom, né? Então, quando a gente olha os avatares, a gente vê realmente uma Lulu Magalu, a gente vê Casas Bahias também tem um avatar muito legal, e a gente sabe que tem muito dinheiro investido, tem toda uma equipe por trás, e por isso que é tão bom, mas tem muitos avatares que também são ruins, com baixo orçamento, mas os avatares que são bons... Dolinho, mas ele é um ícone, então tá tudo bem. Você, Vicky, por exemplo, que é uma criadora do mundo real, você sente que são os mesmos espaços? Você se sente ameaçada de alguma forma por uma Lu do Magalu? Honestidade. Será se a Lu do Magalu me ameaça? O valor dela de público é alto, gente. Então... Eu confesso que eu penso muito nisso, né? A gente falou também da Marisa Mayô também, né? A Marisa Mayô, a Lil Miquela tem pensa 2 muito milhões nas ameaças nas ameaças da IA. Eu fico, gente, os robôs vão nos substituir em algum momento. Eu confesso, eu penso muito nisso, eu tenho medo, porque ali entra daquela concorrência de publicidade. A Marisa Mayô tá fazendo publi, entendeu? Ela fechou TIM. publi. Você já fechou TIM? Entendeu? Ela faz publi. Eu fico, gente, o que leva aquela marca a hoje em dia contratar essa pessoa aqui feita por IA ou a me contratar? Então eu tento sempre assim levar nos meus conteúdos ali que seja chamativo, porque a gente faz muito conteúdo para a marca, né? A gente produz pensando nas publicidades que a gente vai poder fazer, afinal o nosso ganha-pão. Então a gente pensa muito em como aquela mensagem vai chegar, e eu me preocupo muito, tipo, de tentar fazer a mensagem ser interessante o suficiente para que a pessoa continue acompanhando o meu conteúdo, que ela goste, que ela consuma e prefira, quem sabe, assistir o meu do que a Marisa Mayô, entendeu? Sendo muito honesta, você acha que existe até um lugar ali de preconceito quando você olha assim, descendo no seu feed, independente de quem está por trás? No caso da Marisa Mayô, a gente sabe quem está por trás, mas se você pegar outros avatares, não necessariamente gente sabe de onde que veio. Rola aquele preconceito quando você está rodando, de você olhar e falar, nossa, mas é feito de IA. Eu não vou mentir, eu fico meio assim, às vezes, né? Eu falo, nossa, esse aqui tá fechando uma publi, mas foi 100% IA, e eu aqui, de verdade, podendo fazer um negócio assim, e eles não me contratam. Poxa, dá aquele negócio. A gente que trabalha com isso, que trabalha com criatividade humana, que sai aqui do nosso cérebro, a gente tem que escrever roteiro, a gente tem que montar cenário e fazer tudo aquilo para fazer um vídeo do zero. E aí você fala, tive esse trabalho aqui, passei 10 horas fazendo esse negócio, ele vai lá no Gemini, pede, o vídeo sai em 10 segundos. Aí agora eu vou pegar esse recorte e eu vou jogar para Ana. Você que está do outro lado da parte técnica, você sabe o quão difícil, e só realmente quem faz sabe o quão difícil que é gerar uma imagem a partir de um prompt, quem dirá um vídeo de 1 minuto. Do seu lado, essa parte, mesmo que você não produza necessariamente, né, um avatar, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que primeiro a gente precisa dar um segundo para a gente meio que decantar o fato de que a gente já vive num mundo, porque às vezes a gente vai esquecendo, normaliza as coisas. Mas assim, isso é muito louco. A gente vive num mundo em que influenciadores feitos de inteligência artificial
estão fechando contratos com marcas. Às vezes a gente normaliza, mas assim, decanta isso. Assim, é uma loucura, distopia. já. É um episódio de Black Mirror já. A gente fala muito isso, a piada dessa. É muito Black Mas já é. E isso é cotidiano. Se está rolando feed, está rolando. Mas acho que é importante a gente parar para pensar nessas coisas e ansiedade com IA, gente, não sei quantos vocês passam, mas assim, é muito comum. A abordagem, assim, conteúdo de IA é uma parada, gera muita ansiedade, a gente está vendo IA em todo lugar, e meu Deus, o que eu faço com isso? Mas é um negócio, assim, e eu inclusive, acho que eu produzo conteúdo de IA, e produzir conteúdo de IA, para mim, passa por justamente fazer essas reflexões sobre o impacto da tecnologia nesse lugar, até um vídeo sobre a cidade que eu acho que vai sair amanhã, eu acho. Tem que ver. Vem aí. Vem aí. Mas, acho que assim, tecnicamente, para produzir um vídeo com consistência de personagem, quem aí já brincou com inteligência artificial em vídeo vai saber que é difícil. É difícil você produzir um vídeo de 1 minuto, você vai gerar pequenas cenas, você tem que garantir consistência de cena, de personagem. É um trabalho bem interessante para quem se interessa por produção de conteúdo. Eu sou muito nerd de prompt, é por isso que eu estou aqui, me especializei nesse tema, de você conseguir dialogar com aquela tecnologia para obter o que você quer. Eu acho isso uma pira, eu gosto disso. É tipo aprender um idioma novo. Sim. Eu sou nerd de idiomas também, eu acho que foi por isso que eu me interessei. Então, tecnicamente, não é fácil. E é tão real quanto, porque também tem um roteiro. Mas tem uma parada. No fim das contas, o que importa é o seguinte. Vamos supor que amanhã você tem uma puta ideia de um vídeo, só que é lá na Toscana. O vídeo você tem que gravar lá. Há 6 anos, se você tivesse essa ideia, você ia arriscar ela e falar: na Toscana não vai rolar. Tá um pouco caro. Hoje, se você tivesse essa ideia, você ia procurar executá-la de alguma forma. Eu acho que o que a gente precisa pensar é que o que a inteligência artificial acrescenta na nossa possibilidade também e hoje a gente ouve muito falar, a inteligência artificial vai substituir, vai baratear, cortar gente, cortar cargo. Eu não acho que no caso da produção audiovisual está nesse lugar ainda. Onde eu acho que está é que criadores de conteúdo de pequeno e médio porte hoje têm acesso a produzir, gerar efeitos audiovisuais, então criativamente poder fazer coisas que não seriam possíveis. Sim, porque com certeza. o custo de fazer isso via CGI há 2, 3, 4 anos é um negócio do Game of Thrones, que você não faz. Mas hoje você faz. Tá? Então, assim, por mais que leve muito tempo, a gente fala assim, leva muito tempo fazer um vídeo de 1 minuto. Vai levar 5 dias. Porra, mas, pera, o que é esse vídeo de 1 minuto? Você é um astronauta nele? Porque, assim, se você for, 5 dias é pouco pra você fazer um vídeo que você é um astronauta, tá ligado? Até pra essa questão do astronauta, né? A Vicky, ela faz muita publi criativa. Acho que esses é um dos seus diferenciais principais do mercado. E você usa, né, do 3D, você usa, né, de um fundo verde ou preto, às vezes acontece também quando cai, mas tá tudo bem, efeitos visuais. Para você, como ferramenta, quando a gente olha, né, hoje tem muita ferramenta, então a gente vai ter ferramenta voltada para a produção, para um roteiro. A gente tem, por exemplo, a Nick, que, para além do roteiro, ela também te conecta em oportunidades, né, em eventos, em experiências. Então, tem gente aqui que está aqui pela Nick também. Então, é muito legal saber como que você consegue democratizar usando a AI também. Porque hoje, querendo ou não, o mercado está muito saturado dos mesmos rostos, das mesmas pessoas, dos mesmos criadores. Quando você tem a IA como ferramenta para te conectar nessas experiências, você também consegue garantir que pessoas que não iam estar nesses eventos, não iam estar fazendo conteúdos com edições, terem. Porque, por exemplo, você tem um editor, mas eu conheço muito criador, e aí você como nerd, Ana, pode trazer também isso, de pessoas que hoje todo mundo consegue ser um pouquinho autodidata com o YouTube, com o TikTok, com a quantidade de tutoriais. Então, a gente consegue chegar em um lugar com menos pessoas e com menos dinheiro, menos investimentos, menos recursos. Então, hoje, a AI como ferramenta na criação de conteúdo, ela também democratiza muita coisa. Você sente que você alcançou lugares diferentes por conta da AI? Porque a Ana, acho que é até quase óbvio, porque você, né, reestruturou toda a sua carreira com a AI, mas eu acho que você, Vicky, que já produzia conteúdo hoje, você acha que mudou alguma coisa? Eu acho que é muito isso que você falou, em relação a você ter acesso a coisas diferentes, que ficou muito mais fácil. Por exemplo, isso aí, vou ter que contratar um editor para fazer 3D. É babado, caro pra caramba. Não.
eu vou ter um trabalhinho a mais, mas eu vou usar aqui o Gemini, eu vou usar aqui o ChatGPT, que eu sei que ele vai poder me auxiliar de uma outra forma. Pode não ser com a mesma qualidade, mas vai me atender de uma forma muito parecida e que eu não vou ter aquele puta gasto, eu não vou ter que fazer todo aquele trabalho que eu teria se tivesse sido com uma pessoa, com outro prestador de serviço, mas eu vou conseguir ter um resultado tão bom quanto utilizando a inteligência artificial. Então, eu acho assim, quando você se apropria e utiliza ela a seu favor, ali sabendo quais são os riscos, quais são os perigos, né? Você usando ela a seu favor, acho que funciona. Em relação a eventos também, que você falou da Nick, pessoas que poderiam não estar nesse evento, mas hoje estão porque conseguiram através da IA, sabe? Eu acho que é tudo muito com moderação. Eu ainda sou meio receosa para usar, então não uso tanto assim quanto poderia, porque eu tenho um pouco de medo, que até às vezes minha mãe fica, cuidado, hein, com essa inteligência artificial, vai pegar as informações. Cuidado, tá roubando aí tuas informações. Eu mesma fico com medo. Então, assim, eu tenho muito cuidado ali, vou usando com cautela. Onde mora essa responsabilidade, Ana? Eu vou responder isso, mas é que me ocorreu uma coisa do papo anterior, da sua pergunta anterior, que é uma coisa sobre... Quando a gente é influenciador e uma marca contrata a gente, sim, essa marca contrata a gente porque a gente empresta valores para essa marca, não é? Porque a gente é influenciador e a gente constrói uma reputação. Essa reputação está povoada de símbolos. Né? Esses símbolos podem ser... Normalmente eles têm a ver com a identidade que a gente projeta, né, para os nossos seguidores e para a nossa audiência, certo? Para a sua comunidade. Então a gente produz conteúdo há um tempão lá e a gente é uma pessoa que, sei lá, viaja muito, então a nossa identidade é de aventureira, viajante, e a gente tem diversidade, temos amigos diversos, então todos esses valores, a marca quer eles, para ela. Então ela te contrata porque você vai emprestar, né? Pensa um influenciador de IA. Como você constrói valores com um influenciador de IA para uma marca pegar emprestado? Eu tenho até uma pergunta sobre isso. Se existe espaço para vulnerabilidade para os influenciadores. Porque você está em um robô. Hoje, o que acontece? Por que uma marca compra um influenciador de IA? Ela compra porque esse influenciador, ou sei lá, paga... Gente, o que é isso? É uma performance do robô? Você voltou? Eu tentei continuar, mas eu não tá falando, está se retirando? A gente tentou fazer a Nick, mas a Nick ia ficar cara, e a gente trouxe o cachorrinho dela. É o pet. Não, isso dá demais pra mim. Então, até pra mim. Eu acho que tem uma parada que é o seguinte, construir valores, ou seja, você fazer uma pessoa que tem valores para que uma marca possa comprar, demora. A audiência precisa comprar esses valores antes. E hoje as marcas compram influenciadores de IA por duas razões. Porque o valor que esses influenciadores emprestam é a inovação, ou seja, o que eles emprestam é o fato de que eles são de IA, isso logo vai se diluir, não vai mais ser uma grande coisa. E segundo, elas também compram a audiência que o conteúdo de IA bom tem, que é o caso da Marisa Maiô, por exemplo, que é uma puta audiência, porque bombou, né? Mas elas não compram os valores, a Marisa Maiô não tem esses valores, e os influenciadores de IA que a gente conhece... Pô, pensa os influenciadores de IA, eles estão começando a construir esses valores. A gente também não consegue projetar completamente numa IA, falar assim, não, porque a Magalu, ela é super do bem, ela é super zen, o lifestyle dela é um lifestyle que eu quero associar para a minha marca, assim. Ele é muito moldado, né? Tem a ver com inovação, tem a ver com... o valor de influenciadores de IA costuma ser nesse lugar. Eu, assim, pensando como uma marca, eu falo assim, a marca quer trabalhar com influenciador de IA, é porque ela quer emprestar o valor inovação. A gente sabe muito o que a Vicky pode oferecer para uma marca, né? Ela como criadora real, corpo, alma. Mas quando a gente fala dos virtuais, e eu acho que inovação é o primeiro, né, da lista, mas o que vocês acham que o criador virtual, né, um avatar, ou seja, qual for, né, a forma dele, ele consegue oferecer de valor? E aí, para além de valor, o que ele tem, que ele consegue entregar que um criador real não tem? E aí, eu acho que eu e você, Ana, a gente tem várias coisas nessa lista, né? O criador real, ele não dorme, né? Então, é muito mais fácil a gente produzir a longa escala. Mas eu queria que a Vicky começasse respondendo, porque ela não é desse mundo. Ela é do mundo real. Então, para você, quando você olha uma Lu do Magalu, quando você vê uma Nick, você vê uma Lil Miquela de 2,4 milhões que fez publi para Balenciaga, Team Galaxy, o que ela consegue entregar que hoje você ainda fala assim, poxa, isso eu ainda não tenho?
Eu acho que é muito do que a Ana falou, essa inovação, ser esse negócio novo, assim, no mercado. Tipo, pô, todo mundo quer, as marcas querem ter uma publi ali com a Lu do Magalu, querem ter uma publi ali com a Marisa Maio, porque é uma coisa muito nova. E assim, acho que é a possibilidade de até Marte, né? Que é uma coisa que eu ainda não consigo fazer. Tipo, é exatamente isso que ela falou. Se eu quiser colocar a Marisa Maio no episódio especial em Marte, ela vai fazer aquela publicidade. Tem coisas ali que o mundo real ainda não consegue alcançar, que eu não consigo alcançar. Mas aí eu acho que volta um pouco naquela questão que você falou da vulnerabilidade. Aí já não consegue, entendeu? Você acha que não tem espaço para vulnerabilidade de avatares de IA? Aí eu já acho que é demais, gente. Aí eu vou ficar assustada. Não te tocaria. Aí eu acho que já é muito além, sabe? E aí é o lugar que me assusta, entendeu? Tipo assim, eu olho esse negócio aqui e eu falo, gente, entendeu? O que é isso? Vamos aí... Eu acho que é tudo muito... em baby steps, sabe? E é tudo muito novo e tá tudo bem. Muito novo. A gente tá discutindo isso, enquanto isso o mundo tá lançando 2, 3 robôs diferentes. Então a gente tá aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. E aí só, né, eu tô olhando aqui meu relógio, daqui a pouco o robozinho vai voltar para tirar a gente. E aí eu queria, né, antes da gente caminhar para a última questão, queria muito que você complementasse, Ana, tipo, para você, onde que o criador virtual ele consegue, né, para além da inovação, porque eu acho que a inovação é o ponto principal aqui, se destacar e entregar algo que os reais eles ainda não conseguem? Sinceramente, eu não vejo como um criador virtual hoje consegue entregar uma coisa que um criador real não consiga. E eu falo isso pelo seguinte: hoje o influenciador virtual ele não é realista a ponto da gente se identificar com ele para que a gente consiga, como audiência, comprar esses valores. A gente não olha um influenciador virtual e fica... Se identifica, né? A gente não se identifica, a gente não sente a empatia humanizada para que a gente se conecte numa relação parasocial, como a gente faz com os influenciadores. E aí, se esse influenciador está triste, a gente se conecta com ele. E esses valores todos são importantes para a marca comprar. Então, eu acho que isso é uma barreira que vai ser ultrapassada, e eu não vou entrar no mérito de se isso é bom ou ruim. Por favor, não. Acho que tem problemas e coisas positivas, de alguma maneira. Mas hoje eu não acho. Eu acho que, assim, é interessante como recurso de conteúdo, um influenciador virtual. Ele pode ser um recurso de conteúdo muito legal para uma marca. Eu acho que ele traz esse valor de inovação para uma marca. Eu acho que criadores de carne e osso devem, sim, trabalhar com inteligência artificial para ampliar a capacidade. Eu acho que até um mix. Tipo, eu consigo ver muita coisa que não foi feita ainda, mas tipo, de criadores de conteúdo de carne e osso que poderiam ter um sidekick de IA que trabalha com essa cara da Vicky. Poderiam, por que não? Com medo. Não, de repente você tem uma editoria, um pilar de conteúdo que é você com sei lá quem, tá ligado? Uma collab com a Lu do Magalu. Uma collab com a Nick da Nice, gente. Não precisa nem ir tão longe. É uma collab, tipo, do influenciador dentro, no mesmo quadro, na mesma cena, né? E já acontece isso, né? A gente tem aí né, os mesmos exemplos que a gente já deu, e é legal ver as possibilidades. Eu acho que é para ir onde a gente está, né, caminhando. Eu acho que hoje o criador virtual, ele é um criador que ele precisa de uma equipe por trás, seja ali a Marisa Maio com o Raoni sozinho, montando de madrugada, né? Agora ele está com uma equipe maior, mas o criador humano precisa também, né? Agora ele está com uma equipe, mas a gente tem muitos criadores também que ainda trabalham de forma autônoma, que fecham suas próprias publis e ainda por cima criam conteúdo, geram seus roteiros, né? Tem que ser a cabeça pensante. A gente tem muita, né, suporte quando você cresce, você consegue estar numa agência, consegue contratar uma equipe, mas a gente sabe que a realidade do Brasil, que é um dos países que tem mais pessoas que se consideram criadores de conteúdo, eles estão muito além, né? Então, até para a gente, né, caminhar aí, porque o meu tempo ele tá vermelho ali, queria convidar todos vocês a conhecerem a Nick. A gente tem um QR Code, eu espero que a gente tenha um QR Code. Temos. Essa é a Nick, ela tem cabelo azul, ela é bem divertida, bem geração Z. Então, se vocês apontarem um QR Code para a tela, vocês vão conseguir chamar ela no WhatsApp. Ela é totalmente gratuita, não precisa de nenhum tipo de comprovação de login. Então, não tem opt-in, não tem que colocar o login e senha. Mas se você for um criador ou você
né, flerta com esse mundo, se cadastrem, conversem com ela, porque eu acho que ela é interessante tanto para quem trabalha com criação de conteúdo, quanto quem é a criadora de conteúdo. Ela oferece oportunidades, ela oferece eventos, experiências. E aí eu deixo aí, enquanto o Kai Coach está ali e não tira a gente do palco, uma última questão que eu acho que é um pouquinho mais para a Ana, porque a resposta da Vicky vai ser medo. Mas você acha que hoje, eu sei o quanto que demanda a gente fazer, a gente falou disso no começo, mas você acha que o futuro, vamos ter criadores de virtuais, né, os avatares, que vão conseguir se gerar 100% sozinho? Sem precisar de uma equipe por trás? Porque hoje a gente gera, né, em uma AI a gente gera o rosto, no outro a gente anima, na outra a gente... Sempre, assim, fazer... você está falando 100%. Da produção técnica, está muito mais facilitada. Está muito mais facilitada. A gente consegue programar ela para startar e, a partir do momento, ela é um chat que funciona sozinha. A resposta é sim, sem dúvida nenhuma, mas aí tem uma coisa que eu gostaria de falar. Na medida em que o conteúdo nas redes sociais vai ficando cada vez mais sintético... Sim. E o mundo vai ficando cada vez mais sintético, menos orgânico, as pessoas vão começar a perseguir coisas orgânicas. Exato. E aí, onde Não a Vicky tem substituição. consegue fechar publi. Não é que a internet vai virar inteira de criador fake. Exatamente. E de não vai, porque as pessoas vão... Vai ser um valor real. E as coisas vão ser equilibradas. A gente vai falar assim, a gente quer consumir o criador de AI para um propósito, mas eu também valorizo quando o criador não é de AI, porque tem outro propósito nisso. Tá? Então, a resposta é sim e não vai demorar para isso acontecer. Logo vai ser um prompt só, vai vir perfeitinho o negócio, consistência de personagem. Então, a gente espera que não demore tanto assim, porque a Nick dá trabalho, gente. Dá uns 2 anos aí. Pouco antes, se tudo der certo. Gente, queria agradecer muito vocês, queria agradecer todo mundo que está aqui assistindo a gente. Quer deixar um recado, divulgar as redes de vocês? Temos marcas, temos criadores, temos pessoas legais assistindo a gente, então, por favor, últimas palavras. Eu quero. Me sigam, se quiserem, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas do @AnaBSF, que é o meu perfil... Esse é o melhor perfil, porque é onde eu publico uma curadoria de memes que vai conquistar vocês, e daí vocês vão ver o perfil de A e vão seguir. Eu não vou dar o perfil de A. Vai no de memes, que é sucesso. AnaBSF. No Instagram, show, lá tem o link pro perfil de A. Tô brincando, tem lá. E eu vi que Travassos, mesma coisa, é só digitar. Gente, vamos usar IA, mas também vamos apoiar o real. A gente vai andando junto ali, todo mundo se ajuda e vai dar certo, entendeu? Acho que é isso. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada. Queria uma salva de palmas para as minhas convidadas. Obrigada. Obrigada, pessoal do Influente, que convidou a gente. E sigam a Nick da Nice, porque a gente está crescendo no nosso Instagram. E é isso. E é isso. Obrigada, pessoal.